Oi, galera! As últimas aulas foram de revisão, avaliação, recuperação, enfim, né? A partir de agora vamos voltar à nossa programação normal e iniciaremos o caderno 6, que fala sobre diversidade animal. Mais especificamente, o capítulo 1, que trata sobre os invertebrados mais simples. Antes de tudo, como já temos aí algumas semanas sem os vídeos, né? É sempre bom relembrar essas recomendações básicas para otimizar o estudo de vocês, que são: mantenham foco, evitem se distrair com as redes sociais, determinem um horário fixo para estudar, conservem seu material e local de estudos sempre organizados, procurem manter contato com os seus colegas e professores para trocar ideias e informações. Isso amplia a aprendizagem, tá bom? Quais são os objetivos do capítulo? Reconhecer representantes de poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios e anelídeos. Compreender características morfológicas, ciclos de vida e aspectos fisiológicos relevantes para o modo de vida dos representantes desses grupos. Então, eu recomendo que eu sempre recomendo isso, mas em algumas aulas de forma mais incisiva do que outras, né? Eu recomendo fortemente que vocês leiam também o capítulo, além de assistirem a videoaula. Porque aqui, obviamente, eu vou explanar as partes mais importantes, mas como são muitos detalhes, é sempre importante que vocês também leiam para fixar ainda mais o conteúdo, tá? Nós vamos iniciar falando sobre os poríferos, que são organismos bem simples, considerados os organismos mais primitivos. E vocês vão entender o porquê ao longo da aula. Os poríferos, filo porífera, também chamados de esponjas, né? Bem conhecidos por isso, são animais fixos no seu substrato, eles são sésseis, imóveis, na maior parte da sua vida, e são dotados de poros, por isso poríferos, né? Por isso esse nome. Ocupam ambientes aquáticos, vivendo a maioria das espécies nos mares e algumas só em água doce. Eles não têm tecidos verdadeiros e nem órgãos, mesmo assim existe uma divisão de trabalho entre as células, tá? Então eles são organismos imóveis, sésseis, como nós podemos ver aqui, ó, fixos no substrato. Aqui nessa imagem, nessa parte de cima, nós vemos três tipos morfológicos, três tipos de organização morfoestrutural entre os poríferos, tá? Que são asconoide em A, ciconoide em B e leuconoide em C, tá bom? Os asconoides exibem um padrão estrutural, ó, esses aqui que eu indiquei com a seta, exibem um padrão estrutural básico, corpo em forma de vaso, tubo ou barril, fixo em um substrato como rochas e conchas. Em seu interior, há uma cavidade denominada átrio, aqui ó, tá vendo? Átrio, ou espongiocele, que se comunica com o exterior por uma abertura superior chamada ósculo. Tá, ó, aqui ó, essa cavidade superior aqui, situada na extremidade oposta à base do corpo. Então aqui eu tenho a base e oposto a essa base aqui eu tenho o ósculo, é apenas uma cavidade, tá? Aqui são os poríferos do tipo asconoide. Os do tipo ciconoide, setinha, apresentam um corpo tubular e a parede com invaginações, formando dois tipos de canal radial. Invaginações são essas ondulações aqui, tá? Também tem o átrio, os poros, o ósculo, que é essa cavidade. O que diferencia é esse canal flagelado mesmo, são essas ondulações, tá bom? As esponjas do tipo aqui leuconoide, terceiro tipo, apresentam uma organização corpórea mais complexa, como vocês já podem observar, né?
As paredes do corpo se dobram em várias vezes, formando um sistema de canais por onde circula a água. Então, também tem o ósculo, os poros, mas eu tenho esses canais aqui, essas camadas flageladas, e é uma estrutura que, de forma geral, é mais complexa se comparada com as anteriores, né? Nessas três formas, nesses três tipos morfológicos, a parede corporal é relativamente fina, perfurada pelos poros. A camada externa de revestimento é constituída por células achatadas. As células achatadas são chamadas de pinacócitos. E a camada interna é revestida por conócitos, que nós vamos ver em detalhes no próximo slide. Aqui, só para a gente poder finalizar esse slide, em A, eu tenho um exemplo de asconoide, né? Uma imagem real de um porífero asconoide. Aqui, um exemplo de um porífero ciconoide. E aqui de um leuconoide. Continuando, volto a dizer, né? Tá escrito aqui também, os poríferos são animais mais simples, mas têm diferentes tipos de célula. As setas aqui, ó, essas setas em vermelho, que eu vou circular, elas indicam o caminho da água, que vem do ambiente, né? Que vem aqui do ambiente externo, entram aqui pelos poros, passam pelos poros, passam pelo átrio, que é essa parte interna aqui que a gente viu na imagem do slide anterior, e saem pelo ósculo, tá? E voltam para o ambiente. Esse é o caminho, né, da água nesses organismos. Aqui o ósculo, essa cavidade, tá bom? O coanócito, em destaque aqui, ó, essa imagem é o coanócito. É uma célula característica desse grupo de organismos. Cuja função essencial é a captura de alimento, tá? Aqui o que a gente pode observar? O núcleo dessa célula, o colarinho, chamado colarinho, e o flagelo, que auxilia justamente na locomoção, na movimentação dessa célula para capturar o alimento, tá bom? Algumas considerações importantes, né? Algumas coisas importantes de serem ditas. A sustentação desses organismos, dos poríferos, é proporcionada por espículas. Então, quando vocês ouvirem espículas, vocês podem relacionar diretamente aos poríferos. Essas espículas são estruturas semelhantes a agulhas, ou também por fibras proteicas de espongina. Algumas espécies apresentam essas duas estruturas de sustentação, tanto as espículas quanto as fibras proteicas, né, que são as esponginas. Os poríferos, eles vão se diferenciar dos demais animais pela presença de um sistema único de canais para a circulação de água, que a gente viu em detalhes anteriormente, e pela ausência de cavidade digestória e por apresentarem apenas digestão intracelular. Ou seja, são as células que capturam o alimento, realizam a digestão e eliminam resíduos. Isso limita o tamanho das presas, pois são englobadas apenas partículas alimentares pequenas, não tem como ser nada muito grande, complexo, né? Além disso, não ocorre especialização de células, que secretam enzimas capazes de digerir diversos tipos de macromolécula, ou seja, não há mesmo um sistema digestório aí complexo, não há enzima, enfim. Isso é feito de forma muito simples, né? Como a gente está vendo. Não existem também sistemas cardiovascular, respiratório, excretor, nem mesmo órgãos sensoriais, células musculares e sistema nervoso, ok? Aqui nós temos um quadro que sintetiza, né, que organiza também as principais, não as principais, mas as classes, as principais características, o tipo de esqueleto de sustentação e o habitat dos poríferos, tá? De cada tipo. Então, esse quadro também vocês vão ver no livro de vocês e é bem importante. Então, vamos lá. A classe calcária,
que tem como características, né, esponjas calcárias, espécies asconoides, ciconoides e leuconoides, ou seja, tem espécies dos 3 tipos morfológicos. Esqueleto de sustentação, espículas de carbonato de cálcio, vimos que espículas são estruturas de sustentação. E o habitat dessa classe é exclusivamente marinho, águas rasas e costeiras. A classe Exactinellida são esponjas de vidro, organização do tipo ciconoide. Aqui a gente só encontra esse tipo mesmo. Esqueletos de sustentação, espículas de sílica com 6 raios. E o habitat também exclusivamente marinho e de águas profundas, tá? A classe Demospongiae, características demosponjas, organização sempre do tipo leuconoide. Então, aqui eu só tenho esse tipo. As espículas de sílica, que são a sustentação, e também possuem as fibras de espongina. Lembra que eu falei que algumas esponjas podem ter as duas estruturas? É o caso dessa aqui. Tem tanto as espículas quanto as fibras de espongina. O habitat dessa classe já é água doce, salobra e também marinha, não é exclusivamente, também pode ser marinha. E essa classe, homoscleromorfa, vive em habitats crípticos, organização do tipo leuconoide, tá? Não tem esqueleto de sustentação, aqui tá ausente, ou algumas espécies com espículas de sílica, tá? Quem tem espículas de sílica nessa classe aqui. São exclusivamente marinhas e de águas profundas. No tipo de reprodução assexuada, nos poríferos, há a reprodução assexuada por brotamento, regeneração e gemulação. No brotamento, desenvolvem-se brotos laterais que podem se destacar e originar indivíduos que vão se fixar longe da esponja de origem, né? Ou também podem se permanecer ligados ao organismo gerador formando colônias. A regeneração é quando um fragmento de porífero pode originar um indivíduo, simples assim. E a gemulação é quando certas espécies, em condições ambientais desfavoráveis, geram pequenas bolsas chamadas gêmulas, que contêm arqueócitos, tá? Quando em condições favoráveis, esses arqueócitos escapam pela abertura da gêmula, se dividem e formam um novo indivíduo, tá bom? Vamos falar agora sobre os quinidários, tá? Os quinidários do filo Quinidária são animais aquáticos, predominantemente marinhos, embora hidras e outros representantes vivam em água doce também. Na linha evolutiva, são os primeiros animais a apresentar cavidade digestória e sistema nervoso simples. Quando a gente fala em linha evolutiva, o que significa? Nós acabamos de ver, né, em detalhes e saber sobre os poríferos, que são extremamente simples, primitivos. Então, quando a gente está falando em linha evolutiva, a gente está falando sobre essa evolução, né, sobre os organismos e as estruturas e sistemas, enfim, que aos poucos foram, conforme a evolução, elas foram sendo adquiridas, características que foram sendo adquiridas de acordo aí com a evolução, né? Então, os quinidários, como eu já falei, são os primeiros animais a apresentar cavidade digestória e sistema nervoso simples. Nenhuma dessas duas características os poríferos possuem, ok? É sempre bom a gente ir relacionando um ao outro para a gente poder saber a diferença entre um e outro. Uma característica desse grupo são as células urticantes típicas, os quinidócitos. Nós vamos ver mais um pouco sobre isso em detalhes daqui a pouco, tá? Os quinidários são diblásticos, ou seja, apresentam 2 folhetos embrionários, tá bom? O ectoderma, que é um revestimento externo, e do endoderma forma-se a gastroderme, que é um revestimento interno
da cavidade digestória, tá? Então aqui a gente tem exemplos da estrutura dos quinidários, exemplo A e exemplo B, tá? Vamos lá. Eles são encontrados, os quinidários, nas formas de pólipo e medusa. Então aqui eu tenho a forma pólipo e aqui eu tenho o formato de medusa. É bem conhecido, né? Quem nunca viu aí uma água viva ou foi queimado acidentalmente, enfim. O pólipo, que tem esse aspecto aqui cilíndrico, ele se apoia no substrato por uma extremidade e tem na extremidade livre uma boca rodeada de tentáculos. Então aqui eu tenho uma extremidade que é a boca rodeada por tentáculos e nessa parte aqui, nessa base, ele fica ligado, ele fica, na verdade, apoiado no substrato, tá bom? A medusa, que já é essa imagem aqui que eu estou indicando agora em vermelho, ela é semelhante a um guarda-chuva, a um sino, né? Ela tem a boca na posição inferior e as bordas com tentáculos. Então, a boca na medusa aqui, ela já é para baixo. Também eu tenho os tentáculos. As medusas, elas vão se movimentar por propulsão a jato. Elas vão contrair o corpo, tipo num ritmo mesmo, expulsando a água. As hidras que são pólipos, as hidras que são pólipos livres, né? Que existem os pólipos livres, elas vão se deslocar com movimentos semelhantes a cambalhotas ou por deslizamento. Então, aqui eu tenho um quinidário do tipo pólipo. A boca é para cima, rodeada de tentáculos. E ela fica aqui firme no substrato. As que se movimentam se deslizando ou em cambalhotas. Literalmente, ela vai fazer esse movimento, aí depois de novo. Tá vendo aqui as setinhas? Aqui em si, a gente tem um exemplo aqui real de pólipo, né? Tá vendo? Ela tá até como se ela estivesse se deslocando aqui. E as medusas, elas têm a boca na parte inferior, para baixo, também com tentáculos, só que ela tem esse formato aqui de sino ou guarda-chuva. Ela se movimenta aqui, os tentáculos, aqui nessa imagem já real de uma medusa, ela se movimenta por propulsão, né? Se contrai, expulsa a água e vai se movimentando. Outra coisa importante da gente ver aqui é essa escalinha, né? Na verdade, essa legenda, que mostra as camadas, digamos assim, da estrutura dos quinidários. Então, a gente tem a epiderme, que está indicada em lilás. Eu já risquei aqui, mas acho que dá para ver. A epiderme, que está em lilás, que é a camada mais externa, tá? Tem a mesogleia, que é essa camada aqui, interna. A amarela é a gastroderme. E essa cinza aqui é a cavidade gastrovascular, tá bom? Falando agora mais em detalhes sobre a estrutura e o funcionamento de um quinidócito em hidra, né? O quinidócito a gente viu que são células urticantes, as células urticantes típicas dos quinidários. Então aqui, os quinidócitos especialmente abundantes na epiderme dos tentáculos, ou seja, eles são especialmente abundantes na epiderme dos tentáculos, tá? Eles constituem um instrumento de defesa e captura de presas, até porque quando há a urticária, pode haver também a paralisação de uma presa por conta da ação dessa célula. Quando há uma estimulação mecânica ou química, isso faz com que o quinidocílio estimule um processo de abertura do opérculo. Então, aqui eu tenho um quinidócito que já está descarregado, mas no caso desse quinidócito, existe uma estrutura chamada interna nematocisto e a abertura chamada opérculo. Tá? Com a abertura do opérculo, um filamento se desenrola para fora, eliminando em sua extremidade essa substância que é a urticante, cujo efeito pode ser uma dolorosa queimadura ou também a morte do animal que foi atacado. Os filamentos de certos nematocistos não eliminam substâncias urticantes, mas envolvem o corpo da presa ou possibilitam a captura por meio de uma secreção pegajosa. Então, aqui eu tenho uma hidra, que é um exemplo de um quinidário em formato de pólipo, que a gente já viu anteriormente, ok.
Um quinidócito, que é a célula urticante, a gente viu em detalhes como eles liberam essa substância urticante, através da ação dos nematocistos, quinidocílios e opérculos. Ok? Aqui um quadro, como nós vimos anteriormente, sobre os poríferos, só que agora 2 quinidários, que vai aqui sintetizar, né, organizar as classes, as suas respectivas características e os exemplos. Então, na classe hidrozoa, dos hidrozoários, há o predomínio da forma de pólipo. Os exemplos são caravela portuguesa e os representantes do gênero Hydra e Obelia. Na classe Siphozoa ou Siphozoários, há o predomínio da forma de medusa, tá? Que é aquela forma parecida com um guarda-chuva, que tem como exemplo as águas-vivas, medusas do gênero Aurelia, Pelágia e Ciânia. A classe Anthozoa, dos anthozoários, apenas a forma de pólipo. Então, aqui é apenas, somente essa forma encontrada. Exemplos: corais pétreos, anêmonas do mar e octocorais. A classe Cubozoa, né, das cubomedusas, há o predomínio da forma de medusa com uma forma cuboide, que lembra um cubo mesmo. Exemplos: cubomedusas e vespa do mar. E a classe Staurozoa, dos staurozoários, apenas a forma de medusa. Então, reparem que em algumas classes há o predomínio de uma forma, não significa que não vai ter a outra. Em outras classes há apenas a forma, por exemplo, de pólipo, nesse caso, apenas a forma de medusa, como, por exemplo, as estauromedusas. Falando agora sobre os plateumintos, né? A estrutura e o funcionamento desses organismos. Os plateumintos do filo Plateumintes são também conhecidos como vermes achatados, por causa da forma do corpo mesmo, que é comprimido no sentido dorsoventral. Eles vivem em ambiente terrestre úmido ou em ambiente aquático, água doce ou água salgada. Na linha evolutiva, que eu já falei para vocês, se a gente for comparando as adaptações evolutivas, conforme esses organismos eles vão se desenvolvendo, na linha evolutiva, os plateumintos são os primeiros animais triblásticos. Então, nós acabamos de ver que os quinidários eles são diblásticos, ou seja, há a presença de 2 folhetos embrionários. Os plateumintos eles são os primeiros triblásticos, ou seja, há um terceiro folheto embrionário que é o mesoderma. Então, entre o ectoderma e o endoderma, há o mesoderma. Uma outra inovação evolutiva, né, é a simetria bilateral, tá bom? Aqui nós temos 3 imagens, né? Então, nós temos a imagem A, B e C, onde nós podemos ver em detalhes a estrutura dos plateumintos. Então, aqui nós vemos o corpo achatado, tá? E a presença de uma faringe evertida, chamada faringe evertida, nessa parte aí externa. Como os quinidários, os plateumintos também apresentam digestão extracelular e intracelular e sistema digestório incompleto, porque a cavidade digestória deles tem apenas a boca, que atua na entrada dos alimentos e na eliminação dos restos alimentares. A cavidade digestória, que a gente pode ver nessa segunda imagem aqui, ela é muito ramificada, isso é bem característico das planárias. Facilita a distribuição de nutrientes pelo corpo e compensa a ausência do sistema cardiovascular, que também não existe nas planárias, enfim, nos plateumintos, o sistema respiratório, tá? Então, aqui, corpo achatado, há uma faringe evertida, aqui a cavidade digestória muito ramificada, mas facilita a distribuição de nutrientes. Aqui nós podemos ver os 3 folhetos embrionários, endoderma, ectoderma e mesoderma, tá? Por isso eles são o quê? Triblásticos. E em C nós já vemos aqui
o ramo anterior da cavidade digestória, aqui em vermelho, que eu estou circulando em vermelho não está ficando tão evidente, a boca, a faringe e os ramos posteriores da cavidade digestória, tá? O corpo desses organismos, que é achatado dorsoventralmente e não é espesso, ele é fino, facilita as trocas gasosas, que ocorrem através da superfície, tá? O gás oxigênio se difunde até as camadas mais internas do corpo, enquanto o gás carbônico, além de resíduos nitrogenados, é eliminado. Então, essa legenda aqui vai resumir o que a gente acabou de ver, tá? A estrutura externa, a seção transversal, em que se nota as 3 camadas, como eu já falei, e a cavidade digestória ramificada. Continuando, né, falando sobre o funcionamento, a estrutura dos plateumintos, aqui nós temos em detalhe uma célula chamada célula flama, tá? Então, essa célula, ela participa do sistema excretor dos plateumintos, então é bem importante de destacar essa característica aqui dos plateumintos. O sistema excretor, que vai eliminar os resíduos e principalmente o excesso de água, tem túbulos ramificados. Então, a gente já vê aqui nessa imagem esses túbulos ramificados que fazem parte do sistema excretor dos plateumintos. Esses túbulos ramificados são chamados de protonefrídeos, ok? Eles estão dispostos ao longo de todo o corpo, com células flama em suas extremidades internas. Então, aqui, ó, na parte de baixo, que eu ainda não circulei em vermelho, eu tenho aqui um plateuminto. Essas ramificações, esses túbulos ramificados são os protonefrídeos e na ponta desses protonefrídeos, nós temos as células flama, tá? Então, as células flama fazem parte da estrutura dos protonefrídeos. Então, em A, a gente vê em detalhe, né? Esse canal excretor aqui dos protonefrídeos, que é uma abertura do túbulo na superfície do corpo. E na ponta, que está mais detalhado ainda aqui, a gente vê núcleo e os cílios dessa célula flama. Essa célula é chamada de célula flama, tem um nome específico. O batimento ciliar, o batimento dos cílios dessa célula, são semelhantes aos movimentos da chama de uma vela, por isso flama, né? Lembra fogo, enfim. Elas impulsionam o excesso de água e de resíduos pelo interior desses túbulos, dos protonefrídeos, que se abrem em poros na superfície corporal. Tá bom? Então, assim, esses cílios aqui não são de enfeite, a movimentação desses cílios vai impulsionar o excesso de água e acompanhar aí todo o funcionamento dos protonefrídeos, ok? Aqui na legenda, nada mais do que eu já falei para vocês, né? O sistema excretor de uma planalha ali na imagenzinha e um detalhe de uma célula flama. Aqui também um quadro, esses quadros são bem bacanas para sintetizar as informações, que são muitas, né? Que aqui estão resumidas em quadros, mas que são muito bons para a gente poder ler e fixar. A classe aqui, tubelária, dos turbelários, as características são cílios ventrais, úteis na locomoção, e a maioria de vida livre, exemplo, planários. Classe trematoda, trematódios, tem ventosas, não tem cílios e são parasitas, por exemplo, os esquistossomos. A classe cestoda, dos cestódios, tem ventosas e ganchos, também não tem cílios, não tem tubo digestório e são parasitas, por exemplo, as tênias. E a classe monogene, dos monogênios, apresentam ventosas e ganchos também são parasitas. Como, por exemplo, ectoparasitas de vertebrados aquáticos, especialmente peixes. Né? Ectoparasitas, parasitam do lado de fora, né? Basicamente.
Falando agora sobre a reprodução dos plateumintos, que só de olhar a imagem aí já dá para ver que é algo bem simples de ser entendido, né? É uma reprodução assexuada, né? Aqui é o exemplo de reprodução assexuada. A reprodução assexuada nas planárias, ela vai ocorrer por fissão transversal, tá? Se fixa um substrato, a planária distende o corpo até que ela vai se dividir transversalmente em duas partes. E aí, por regeneração, formam indivíduos completos. A capacidade, aqui ó, aqui está formando dois indivíduos. A capacidade regenerativa desses animais é muito grande. Cada fragmento de planária que é dividida pode originar um novo indivíduo. Então, aqui a gente tem a planária, ela cortada, né, digamos assim, dividida transversalmente. Cada parte dessa pode originar um novo indivíduo, ó. E aqui não é diferente. Se for cortada uma parte, que também a capacidade de regeneração é tamanha que forma um novo indivíduo. Ok? Nós vamos ver agora a estrutura e o funcionamento dos nematódios, de forma mais breve até do que os outros, mas é importante. Os nematódios filo nematoda, também denominados nematóides, nemateumintos, vermes cilíndricos, eles têm o fato de apresentarem uma cavidade interna com um líquido, que é chamado de pseudoceloma, onde ficam alojados os órgãos. Tá? É importante a gente lembrar que os nematóides possuem esse pseudoceloma. Muitos são parasitas, como lombrigas, vermes, né? Mas também há aqueles que vivem livremente, se encontram na água ou no solo úmido. Uma outra coisa importante de se comentar sobre os nematóides, que não está aqui no slide, mas ó, vou fazer aqui em vermelho, é o dimorfismo sexual. O que é isso? Nada mais é do que a diferença entre os nematódios macho dos nematódios fêmea. Então, os machos, eles são menores, ó, e mais recurvados. Tipo assim, no livro de vocês vão ver melhor. Mas aqui seria o macho e a fêmea, ela é maior e nem tão recurvada assim, tá? Um desenho bem primitivo aqui, mas só para a gente poder comentar nessa característica bem importante que a gente pode encontrar aí dentro de uma questão, alguma coisa. Então, há diferença entre os nematódios macho e os que são fêmea, tá? Esse dimorfismo, essa diferença de forma mesmo, tá bom? Vamos aqui agora focar na imagem. A estrutura corporal, a organização corporal deles lembra um tubo dentro de outro tubo. Isso aqui a gente pode ver através da imagem bem claramente, ó. Lembra, né? Parece um tubo dentro de outro tubo. Aqui também, tá vendo? Parece um tubo mais externo e um mais interno, tá? Esses tubos são separados pelo pseudoceloma, né? Que eu falei para vocês, acabei de comentar com vocês. Aqui, o que a gente pode indicar? São justamente as estruturas que estão aqui descritas. A boca, intestino, a abertura genital, o pseudoceloma, que é esse líquido aqui, né? Onde ficam os órgãos, aí o sistema genital feminino, o canal excretor e o ânus desses animais. E aqui num corte transversal, aqui eu tenho um corte longitudinal e aqui um corte transversal para a gente ver em mais detalhes. Cordão nervoso dorsal, faringe, músculos longitudinais, canal excretor, epiderme, a camada mais externa, cutícula, cordão nervoso ventral. E engraçado, né? A gente está vendo algumas características aqui que a gente não viu antes. Uma inovação evolutiva desses nematóides com relação aos plateumintos, que nós vimos anteriormente, é o sistema digestório completo, com boca, né? Ó, digestório completo. Eu tenho boca e eles têm um ânus, né? Tem boca e ânus. E aí são considerados
portanto, enterozoários completos. Pelo fato de apresentarem sistema digestório completo com boca e ânus, são enterozoários completos. A digestão é predominantemente extracelular. O sistema digestório completo vai assegurar maior eficiência na digestão, com certeza, né? Como os restos alimentares não retornam pela boca, como nós vimos lá nos poríferos, mais alimento, na verdade, nos poríferos nem é chamado de boca, né? É uma abertura. Como não volta pela boca, mais alimento pode ser ingerido antes que os restos sejam eliminados. Outra vantagem dos nematódios são os diversos compartimentos, cada qual com características peculiares, como pH, que permite a atuação de diferentes grupos de enzimas digestivas. Tá? Agora, fazendo uma comparação, assim como os poríferos, quinidários e plateumintos, que nós vimos do início da aula até aqui, os nematódios são animais avasculares, ou seja, não tem sistema cardiovascular. Seu amplo pseudoceloma, cheio de fluido, facilita a distribuição de substâncias como nutrientes, resíduos e gases, tá? É isso. Finalmente, nós veremos os anelídeos, estrutura, funcionamento, demais características, tá? Um grande exemplo de anelídeo é a minhoca, super conhecido. Elas possuem sistema digestório e cardiovascular. A segmentação é externa e interna, pois os septos compartimentam o celoma. Tá? Então, aqui a gente já vê através dessa imagem uma estrutura mais complexa, tá? E aí a gente vai ver em mais detalhes já. Esse filo, né, o filo dos anelídeos, a anélida, tem o corpo cilíndrico, como nós podemos ver aqui. É nitidamente segmentado, são vários anéis, né? Então, anelídeos faz alusão diretamente à estrutura deles. Os representantes são as minhocas, sanguessugas e os poliquetos. São encontrados em ambiente terrestre, úmido e também em ambiente aquático. Essa segmentação aqui também pode ser chamada de metameria. Ela divide o corpo dos anelídeos em blocos ou anéis semelhantes, até mesmo internamente, pois existem septos que compartimentam o celoma. Esse celoma, né, esses compartimentos são preenchidos por um fluido que dá sustentação ao animal, que é o chamado esqueleto hidrostático, além de participar de distribuição da distribuição de algumas substâncias. Voltando à questão, né, sempre comentando sobre a linha evolutiva, o que tem de novo, o que tem de, entre aspas, mais evoluído nos anelídeos. Justamente a presença de sistema cardiovascular fechado. Eu comentei aqui antes de tudo, né? Eu li essa parte aqui. Então, eles são os primeiros animais vasculares. Até então, nós não temos, todos os outros animais que nós vimos até agora não possuem sistema cardiovascular fechado. Então, eles são vasculares, os anelídeos, possuem sistema cardiovascular fechado, ou seja, circula sangue sempre no interior dos vasos sanguíneos, sob pressão elevada e fluxo rápido. Os pigmentos respiratórios, geralmente hemoglobina, se encontram dissolvidos no plasma sanguíneo, em contraste com a hemoglobina dos vertebrados, que fica no interior de células especializadas, tá bom? Então, aqui, boca, ânus, característico de um sistema digestório desenvolvido, completo. Isso nós vimos nos nematódios, ok. Mas a questão do sistema cardiovascular, não, né? Então, aqui, vários corações, ó, estão vendo? Os septos, que são as divisões, gânglio cerebral, faringe, vaso central, cordão nervoso ventral, celoma, papo, esôfago, as cerdas, que são externas aqui, ó, moela e intestino. Falando sobre as trocas gasosas, né? As minhocas, elas vão ter a respiração chamada cutânea. Por que cutânea? Porque acontece
na superfície, né, corporal, né? As trocas gasosas ocorrem através da epiderme, que é bem fina, supervascularizada e permanentemente úmida. Aqui que a gente vai ver isso, ó, nessa imagem em detalhe aqui, ó. Focaram, né, aumentaram essa imagem. Então, na epiderme ocorrem as trocas gasosas, tá? Em muitos animais, como na minhoca, a superfície corporal funciona como órgão respiratório, onde ocorre a absorção de gás oxigênio e eliminação do gás carbônico. Já nos poliquetos, um outro tipo de anelídeo, ocorre a respiração branquial. Os parápodes são ricamente vascularizados e funcionam como brânquias. As trocas gasosas também ocorrem nos penachos respiratórios. Então, aqui tem um poliqueto aqui. Esses parápodes são falsos pés, tá? Que auxiliam na locomoção. Então, nesses parápodes aqui a gente tem a imagem aumentada em foco, que onde ocorre a respiração. Que nós temos essas estruturas chamadas de brânquias, cerdas. Então, isso aqui forma o parápode e nessa estrutura parápode onde ocorre as trocas gasosas, tá? Falando sobre a excreção dos anelídeos, aqui, ó, excreção em anelídeos. O fluido celomático penetra no nefrídeo, ó, impulsionado pelo batimento dos cílios do nefróstoma. São só nomes, tá? Não se assustem. Nomes bem feios, mas que são nomes das estruturas desses animais. Não se assustem. O fluido excretado sai pelo nefridióporo. Então, o fluido celomático penetra no nefrídeo, ó, aqui eu tenho os nefrídeos, impulsionado pelos cílios do nefróstoma, que é o nefróstoma. E saem pelo, ó, tá vendo aqui? Uma aberturinha, tá? Por baixo da imagem, mas saem pelos nefridióporos, tá? E aí é basicamente isso. Também o quadro que resume e sintetizam as classes, né, os clados e características e representantes dos anelídeos. Nesse caso, essa daqui é uma nova classificação, né? Eles dividiram em clados principais, que são chamados errantia e sedentária. Antigamente, eram utilizadas as classes chamadas poliqueta, oligoqueta e irudínea. Essas classes ainda são usadas em alguns livros para fins didáticos, enfim. Mas, como nova classificação, são esses aqui, errantia e sedentária, tá? Aí aqui, clado errantia, a maioria é marinho, né? A maioria é marinho, móveis, nadantes ou rastejadores com pouca mobilidade. Maioria dos segmentos com parápodes, mandíbulas, órgãos sensoriais e cabeças desenvolvidos. Clitelo ausente e desenvolvimento indireto com larva. Representantes poliquetos que nadam livremente. E sedentário podem ser marinhos ou terrestres, menos móveis, escavam tubos, brânquias e tentáculos desenvolvidos, clitelo em alguma fase da vida, sem parápodes, cabeça ausente, desenvolvimento direto sem larva. Exemplos: poliquetos tubícolas, minhocas, oligoquetos, sanguessugas, irudíneos, tá? Vamos lá. Clitelo, que eu acho que eu não comentei ainda, é essa parte aqui da minhoca, tá vendo? É como se fosse uma região sem tanta segmentação, né? No caso, é como se fosse um anel maior na parte anterior do corpo. Apresenta uma coloração mais clara, tá? Esse clitelo, que é chamado clitelo, participa justamente da reprodução, tá? Então aqui a gente pode ver a reprodução nas minhocas, por exemplo.
esses clitelos, eles passam os clitelos um no outro, né? E aí há uma formação de um casulo no clitelo. Então aqui, esse esquema mostra a reprodução das minhocas. Aqui uma palavra melhor: emparelhamento e troca de espermatozoides, formação, deslocamento e desprendimento do casulo. E aqui em C é uma imagem que mostra a cópula na natureza, algo que ocorre aqui, ó, real. Não só um esquema de desenho, a forma como ocorre essa cópula na natureza, tá? Através aqui do clitelo, desse emparelhamento dos clitelos para que haja a reprodução, tá bom? E para finalizar a nossa aula, é importante fazer uma comparação entre os grupos que nós estudamos hoje, que nós vimos hoje, tá? Por quê? Porque nós vimos até então poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios e anelídeos, ou seja, diversos grupos de organismos, de animais com diversas características. E conforme nós fomos vendo, fomos percebendo que há sempre uma inovação evolutiva, né? Que é uma característica mais desenvolvida, que há uma diferença, que causa uma diferença justamente entre um animal ou outro. Então isso é bem importante, a gente comparar, a gente perceber o que tem, lembrar, né? Fixar o que tem um, o que não tem no outro, porque isso vai determinar o nosso conhecimento acerca desses animais. Então em A aqui, ó, na verdade nós não vamos nem começar pelos poríferos, né? Que são realmente bem primitivos, simples. E aí nós vamos começar a comparação pelos quinidários mesmo. Tá? Aqui eu tenho um quinidário, que é aqui um exemplo de quinidário, onde nós temos ectoderma e endoderma. Ou seja, gente, o que eu falei? Eles são diblásticos. Ok? 2 folhetos embrionários, ectoderma e endoderma, e a presença de um tubo digestório. Ok. Já em B, nos plateumintos, né, nós temos ectoderma, mesoderma e endoderma. Eu tenho aqui agora, ó, um mesoderma entre o ecto e o endo. Então eu tenho aqui um organismo triblástico, tá? E também um tubo digestório. Então aqui eu tenho até aqui os quinidários diblásticos. Daqui para lá, eles vão ser todos triblásticos, ok? Importante aí também de fixar, tá? Em C, falei B, né? Em C, um nematódio, também triblástico, com os 3 folhetos embrionários. Eu tenho tubo digestório e aqui agora um pseudoceloma, tá? Aqui, ó. Um pseudoceloma entre as cavidades lá, lembra que parece um tubo dentro de um tubo, enfim, que eu já comentei. Então, só para voltar aqui, os plateumintos, eles são triblásticos e acelomados, não tem celoma nenhum. Os nematódios são triblásticos e pseudocelomados, já tem a presença de um celoma. E os anelídeos são triblásticos também, ó, tubo digestório ok, e celoma, há um celoma, então eles são celomados, tá? Vamos voltar. Em A eu tenho um quinidário acelomado, não tem celoma, tá? Diblástico. Em B eu tenho um acelomado também e triblástico. Já tenho 3 folhetos embrionários. Em C eu tenho um pseudoceloma, então é um nematódio pseudocelomado. E em D, um anelídeo que é celomado, tá? Então a gente percebe aqui, se a gente traçar uma linha aqui, ó, que eu estou traçando torta, cada um deles, se eu botar um pontinho aqui, ó, em A eu tenho uma característica, em B eu já tenho uma
uma outra capacidade, algo que evoluiu, então tem uma outra característica, em ser uma outra característica, em ter uma outra característica. Quando a gente coloca em questão de cladograma, de dendrograma, de essas representações gráficas, né, nossa, árvores filogenéticas, ó, cada ramo desse vai ser considerado como um evento aí evolutivo que ocorreu com o surgimento ou até mesmo desaparecimento de algumas características, tá? Estou fazendo aqui um rascunho, mas só para vocês terem uma noção aqui, ó, porque também vão ter questões onde a gente vai ver esse tipo de padrão aqui, mostrando um cladograma, mostrando, perguntando quais características surgiram a partir de que certo ponto. Então isso tem que estar bem claro aí para vocês, tá bom? Finalizamos aqui esse conteúdo com a comparação entre os grupos, né, e a fixação dessas características. Façam os exercícios, tá? Façam mesmo os exercícios, são super importantes para a fixação do conteúdo. Eu sinalizei o que vocês devem fazer, como sempre faço. Página 10, número 1, página 11, 2 e 4, 12, número 5, página 20, número 9, 21, 10 e 11, 22, número 13, que na próxima semana nós iremos corrigir. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui na tela. E é isso, fiquem à vontade realmente para entrar em contato e para falar aí o que vocês quiserem ou o que vocês precisarem. Aqui uma brincadeira, né? Um meme, como eu sempre gosto de colocar ao final de cada aula. Um meme do Bob Esponja, representando uma esponja, um porífero, que ele realmente é, né? Uma esponja. E aí diz, se existiram os homens das cavernas, por que não os poríferos das cavernas? Justamente porque agora vocês vão ver esse tipo de meme e vão entender, né? É um meme inteligente. Porque os poríferos, eles são os mais primitivos, né? Os mais simples, com características super primitivas. Então, por que não os poríferos das cavernas, né? Então, para descontrair, eu coloquei esse meme. Agradeço a todos vocês, obrigada. Bons estudos e até a próxima aula.